Terceiro A e terceiro B. Tudo bem, pessoal? Estamos entrando no segundo trimestre, com o conteúdo de equação da reta. Parte introdutória bem tranquilinho, tá? Numa equação da reta, você pode ter a forma geral da equação, a forma de escrever ela. Olha como é que você vai encontrar ela na forma geral. Ax mais by mais c igual a zero. Olha os exemplos do lado, gente. 3x menos 2y mais 7 igual a zero. E o exemplo do lado, x mais 3y menos 1, sempre igual a zero, tá? Esse é um formato geral. Mas ela também pode apresentar na forma reduzida. Como que você passa da forma geral para a forma reduzida da reta? Você simplesmente vai isolar o y, pessoal. Como que é a forma reduzida? Y é igual a mx mais n. O que quer dizer esse m marcado em vermelho e o n marcado em roxo? Simplesmente eles são os coeficientes angular e linear da reta. Então, nos exemplos lá, ó, y igual a 2x mais 5, a equação reduzida, certo? Quanto vale o coeficiente angular? Ele sempre acompanha o número ali junto com o x, tá? Então, repare que eu tenho o número 2. Então, o coeficiente angular vale 2. E o número sozinho, sem o x, é o coeficiente linear. Nesse exemplo ali, vale 5. No exemplo de baixo, y igual a x menos 7. Que número que acompanha o x, pessoal? O número ali, quando não tem nada, é como se fosse o número 1. Então, o coeficiente angular vale 1. E o linear sempre é o número que está sozinho ali sem o x. Então, nesse caso, ele vale menos 7. Agora, o que significa, na prática, graficamente, o coeficiente angular e o linear? Primeiro, em relação ao angular, pessoal. Se o angular for positivo, a reta vai ser inclinada assim à direita, tá? É como se fosse uma função crescente. Lembra de funções do primeiro grau? Lá no primeiro ano do ensino médio? Tá, então se o coeficiente angular for positivo, a reta vai ser subindo assim, ó, à direita. Se o coeficiente angular for negativo, é o contrário, vai estar caindo assim, ó, angular negativo. E se o angular for zero, simplesmente vai ser uma reta horizontal, tá? Porque não vai ter declividade. Essa é a questão do coeficiente angular. Seguindo à frente. Agora a gente vai ver no gráfico a posição, pessoal. Repara a reta vermelhinha ali marcada, ó. O que seria o coeficiente angular exatamente? O coeficiente angular, muita gente confunde. Ah, é o ponto onde toca x. Não é, pessoal, não é. Repare que essa reta não tem uma declividade ali à direita, o ângulo alfa, tá? Então, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, é a tangente dele. E o que seria o coeficiente linear na reta, no caso, no gráfico? Vai ser sempre o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, vai estar sempre ali o linear, tá? Sempre ali onde toca o eixo y. Então, vamos lá. Então, se o coeficiente angular é m igual ΔY sobre ΔX, por que ΔY sobre ΔX, pessoal? Porque eu falei agora há pouco ali que o angular é a tangente do ângulo, certo? E como que eu obtenho a tangente? Lembra do coeficiente angular associado ao triângulo retângulo? Lembra lá no triângulo retângulo lá atrás, no primeiro ano, que você calculava dividindo os catetos? Então, por isso que é ΔY sobre ΔX. O que quer dizer essa parte de delta? É o que varia em y e o que varia em x. Exemplo 1. Analise o gráfico e diga qual o valor do coeficiente angular e linear da reta. Vamos no mais fácil primeiro? Repare que essa reta vermelha não está tocando no eixo ali, tocando no zero. Então ali vai estar o coeficiente linear. Então de cara, o coeficiente linear vale zero. Como que eu obtenho o angular? Gente, o angular eu falei ali em cima que ele é a variação de y divididos pela variação de x. Olha no gráfico, ó. O y variou de 0 a 36. Então a variação foi 36. Olha a variação de x. Variou de 0 a 4. Então simplesmente você vai dividir a variação de y pela variação de x. Então vai ser 36 divididos por 4. O resultado é 9. Então nesse caso, nessa reta vermelha aí marcada, ela vai ser, então, o coeficiente linear vai ser 0 e o angular vai ser 9. Que seria, no caso ali, um exemplo, uma utilidade prática ali, exemplificação, é o preço unitário de cada sanduíche, ó, 36 divididos por 4. 4 custa 36, unitariamente o preço é 9. E depois, seguindo em frente, um exemplo 2. Passe para a forma reduzida, as equações abaixo, gerais. E depois que você fizer isso, identifique o valor do coeficiente angular, do linear e faça a interpretação gráfica. Pediu bastante coisa, né, pessoal? Olha o primeiro exemplo, ó.
2x mais y menos 6 igual a 0. Como que eu chego na reduzida? Basta isolar o y. Então, eu repeti o y ali embaixo e passei o 2x para o outro lado. Ficou menos 2x. E passei o menos 6 também. Ficou mais 6. Isolei. Já obtive a equação reduzida. Y igual a menos 2x mais 6. Vamos lá? O que seria o coeficiente angular? É o número que acompanha o x na reduzida. Então, o angular, nesse caso, vale menos 2. O linear está sozinho ali, ó. O linear vale 6. Então, o angular vale menos 2, o linear vale 6. Agora, graficamente, como é que eu interpreto isso? Gente, repare que o angular é negativo. Se ele é negativo, então a declividade assim, é decrescente. Olha só, a inclinação da reta, ó, ele é decrescente. O que mais? Eu falei para vocês que o linear é onde a reta toca o eixo Y. Repare que lá eu coloquei em cima o número 6. Por que eu coloquei o 6 no Y? Porque é o linear. E como que eu cheguei naquele número 3 ali embaixo, pessoal? Número 3, como é que eu obtive? Eu simplesmente dividi 6 por 2 ali na reta, ali na equação reduzida, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu sei que no x vai cortar no 3. Beleza. Olha o segundo exemplo de equação geral. 8x menos 2y menos 10 igual a 0. Quero chegar na equação reduzida. Ali um primeiro passo, digamos, seria mais fácil, pessoal. É dividir tudo por 2, ó. 8, 2 menos 10. Menos 2 menos 10. Todos são pares, então vamos dividir por 2. O 8x virou 4x, menos 2 ficou menos y, e o menos 10 virou menos 5, tá? Dividir tudo por 2. Agora eu vou isolar o y. Gente, na de cima o y era positivo, não é? Então era mais fácil isolar para a esquerda. Nessa de baixo aqui, o y está negativo. Então é muito mais fácil eu isolar ele para a direita, sem problema algum, tá? Posso isolar para a esquerda ou isolar para a direita. Então, simplesmente eu repeti 4x menos 5 e passei o y para o outro lado. Então, como é que ficou a equação reduzida? Y é igual a 4x menos 5. Simplesmente isso. Quanto vale o angular? O angular acompanha o x na reduzida. O angular vale 4. Quanto vale o linear? Menos 5. Na reta, no gráfico, como é que seria essa interpretação? Repare que eu fiz uma reta subindo, tá? Subindo por quê? Porque o angular é positivo. Na de cima era caindo, ó, porque o angular era negativo. Então nessa de baixo eu fiz então subindo, porque o angular é positivo. E lá embaixo eu marquei o número menos 5. Por que eu marquei menos 5? Porque é o valor do coeficiente linear. Você marca sempre ele no eixo Y. E ali, só por curiosidade, como é que eu cheguei ali, qual é a inclinação da reta, se ela é mais aberta, mais fechada? Simplesmente eu dividi o 5 pelo 4, vai dar 0,8. Eu sei que vai tocar no x, ali mais ou menos no 0,8. Beleza, em frente. Terceiro exemplo. Qual o gráfico cartesiano que melhor representa a função, ou reta de que seja, pessoal? Y igual a 3x menos 2. Vamos lá, primeiro passo. Quanto vale o angular, quanto vale o linear? O angular vale 3. É o número que acompanha o x na reduzida. O linear vale menos 2. Como é que eu interpreto graficamente? Nesse caso, como o angular vale 3, então ele tem uma inclinação positiva. Então a reta não vai ser descendo, ela vai ser subindo. Gente, olha a letra A. Está descendo, então não serve. Olha a letra B. Está descendo também, não serve. Então ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra D, ou a letra E. Como é que eu decido por uma ou outra? Agora eu vou chegar no linear. Quanto que vale o linear ali na equação reduzida, pessoal? O linear vale menos 2. O que quer dizer isso? Que vai tocar no eixo Y, no número negativo 2 ali, ó. Repare que a letra C está tocando no eixo Y no meio, e está tocando no 0. Então não pode ser a letra C. A letra D está tocando no Y num valor positivo. Olha só, está tocando lá em cima, ó. Então não serve a letra D. Na letra E, repare que está tocando o Y um valor negativo. Sim, então é a letra E, a resposta certa. Ok? Seguindo em frente. Chegamos no quarto exemplo. O gráfico abaixo mostra como uma locadora de veículos cobra pelo aluguel de um carro popular. Considere a variável valor a pagar em reais, representada pela letra V, e a distância percorrida em quilômetros pela letra D. Repare que isso é uma função do primeiro grau, certo, pessoal? Tudo a ver com a equação da reta. Vamos lá.
Então repare que no gráfico eu tenho no eixo X a distância, tá? Em quilômetros. E no eixo Y eu tenho o valor a pagar. Então a distância é X, o valor é Y. Como que eu chego na função, na equação certa ali? Gente, a equação reduzida não é y igual a mx mais n? Ou seja, o angular mais o linear, né? O angular sempre com x. Então, primeiro passo, vamos calcular o coeficiente angular. Como que eu obtenho ele? Dividindo a variação de y pela variação de x. Olha a variação de y ali no eixo do valor, pessoal. A primeira variação ali, ó, que o ponto não sai do zero, tá? Olha só, a reta não parte do zero, parte do 50. Então, variou de 50 a 70, não é isso, pessoal? Então, a variação de y foi 70 menos 50. Agora, olha a variação correspondente em x. Ele parte de zero e vai até o 10. Então, a variação de x foi 10 menos 0. Então, você vai dividir a variação de y pela variação de x. Então, a variação de y, 70 menos 50, dá 20. Variação de x, 10 menos 0, dá 10. 20 divididos por 10, quanto que deu? 2. Então, esse é o valor do coeficiente angular. Interpretando ali na prática, seria o valor de cada quilômetro, pessoal. De cada quilômetro. Por que parte dos 50? Digamos que fosse uma taxa assim para você alugar o carro. A primeira taxa que você paga é 50. Ah, eu aluguei o carro. Então já começa pagando 50. Aí quando você começar a rodar, cada quilômetro vai custar 2. Tá, agora o coeficiente linear, como é que eu chego nele? Recapitulando, o coeficiente linear é onde a reta toca o eixo Y. Olha, a reta está tocando no Y, no 50, não tá? Então ali é o coeficiente linear. Então o linear vale 50. Então agora facilmente eu chego na equação reduzida. O que é o angular? M, eu acabei de calcular ali em cima, não é 2? Então ficou y igual a 2x mais o linear. O linear é 50. Então a reta ficou y igual a 2x mais 50. Fazendo a troca-troca ali das variáveis, lembra que o y era o v e o d era o x? Então simplesmente ficou v igual a 2d mais 50. Resposta certa, letra E. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades que eu vou postar agora no Classroom. E não se esqueça que quarta-feira, dia 27, a gente tem um encontro com a prova de recuperação. Um grande abraço a todos. Procurem ficar sempre bem e sempre se cuidando.